Vitória sobre os inimigos da graça de Deus. Segundo Samuel 28, 18, 29 e 44a, lemos assim: Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor alumiará as minhas trevas. Também me livraste das contendas do meu povo. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. O que é graça? Graça é favor imerecido. Em contraste com a graça, com o princípio da graça, está o princípio da meritocracia. E o que é a meritocracia, senão a recompensa do que merece? É interessante porque nós vivemos por um desses dois princípios. Nós não apenas esperamos de Deus, não é? Uma ação da parte dele a partir de um desses dois princípios. Há aqueles que querem viver simplesmente pelo princípio da graça. Há aqueles que querem viver pelo princípio da meritocracia. Eu mereço Deus. Mas também esses dois princípios definem como nos relacionamos com os outros, com as pessoas. Você merece o que eu vou lhe fazer. Você me fez mal, eu vou lhe fazer mal correspondente. Outros não, vão entender pelo princípio da graça. O que Jesus nos ensinou no Evangelho é que quem recebeu graça tem que distribuir graça. Nós vivemos e devemos viver assim pelo princípio da graça e assim nos relacionarmos com o Senhor. E por isso, alvo desta graça preciosa de Deus, nós devemos também ser canal desta mesma graça àqueles que nos cercam. A história de Davi, e nós já refletimos sobre isso recentemente quando preguei sobre o crepúsculo da graça na vida dele, de Davi, e como houve um momento em que ele ascendeu ao princípio da graça, um momento em que ele se desvia do princípio da graça, especialmente quando ele decide vingar-se com suas próprias mãos. Já falamos sobre isso, mas vamos retratar aqui neste contexto. E depois a volta ao princípio da graça, quando ele então se arrepende. O texto que nós lemos é um texto que fala sobre a oração que Davi fez, já no final de sua vida, já tendo vencido, ou Deus ter dado a ele vitória sobre todos os seus inimigos. E é assim que o texto começa. Observem no verso 1, abra aí a sua Bíblia, o seu tablet, enfim, e vai acompanhando aqui o que Davi diz. Versículo 1 do capítulo 22, ele diz assim o texto: Davi dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é o meu rochedo. Verso 2. A minha fortaleza e o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ora, Davi aqui menciona, o texto menciona, que ele escreveu este cântico no dia, isto é, no tempo em que Deus o livrou de todos os seus
inimigos. Neste cântico, Davi retrata 3 inimigos da graça, do princípio da graça. O primeiro deles, Davi menciona o possante e odioso inimigo. Vejam como Davi aqui se expressa, dizendo assim, no verso 18, livrou-me do meu possante inimigo, poderoso inimigo, e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. A gente pode começar a lembrar aqui de alguns inimigos que Davi enfrentou. Talvez começando aí pelos filisteus, com que ele se associou quando fugia de Saul. Aliás, o primeiro inimigo é Saul, tanto assim que o texto começa dizendo no verso 1, no dia que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Saul foi o primeiro. Davi foi ao palácio servir a Saul. Davi enfrentou o gigante Golias. Então Saul trouxe para o palácio. Davi passou a ser, inclusive, começou a comandar os exércitos. Mas Saul invejou Davi e se tornou inimigo ferrenho de Davi porque queria matá-lo. É preciso lembrar um fato, é que quando Saul não se sentia bem, a Bíblia diz que um espírito mau tomava parte ou tomava conta, do espírito de Saul, e ele ficava ali amuado e passando mal. Davi tocava a harpa. E diz a Bíblia, Saul se sentia melhor. Este homem é que persegue Davi. Depois de Saul, temos outros inimigos. Os filisteus, com quem Davi se associou, foi morar entre eles no tempo em que Saul perseguia. Quando Davi assume o reinado de Israel, eles fazem guerra contra Davi. Depois nós temos também os amalequitas. Em 2 Samuel, no capítulo 10 e 11, nós temos a história de quando Davi envia pêsames ao rei dos amalequitas pela morte do seu pai. Diz Davi, olha, eu vou usar de graça para com você Hanum, que era o filho de Naás, o antigo rei dos amonitas, porque ele usou de graça para comigo. E os amonitas decidem maltratar os mensageiros de Davi e retribuem aquele pêsames, aquela solidariedade na sua dor de modo cruel. Pois bem, inimigos de Davi. Davi enfrentou vários inimigos, mas especialmente filisteus, Saul, os amonitas são os inimigos principais e talvez o mais cruel de todos, o seu próprio filho Absalão. Por que esses inimigos são inimigos da graça? Porque eles provocaram em Davi o desejo de vingança. Aliás, em 1 Samuel 25, a gente tem aquela história de Nabal, a quem Davi fez o bem e ele pagou com o mal. Então, eles são inimigos da graça porque esses inimigos provocam em nós atitudes que são contrárias à graça. Tendem a levantar em nós o ressentimento, a mágoa, a raiva e retribuir a eles com a mesma moeda com que fomos pagos pelo bem, muitas vezes, que fazemos. O primeiro inimigo da graça é este, exatamente porque provoca em nós uma atitude contrária ao princípio da graça.
Eu não mencionei 2 Samuel 10 e 11, é porque Davi decidiu vingar-se com suas próprias mãos e isso abriu a brecha no seu relacionamento com Deus. Mas, sobretudo, desviou Davi do princípio da graça. Eu vou pagar aos amonitas com a mesma moeda. Só que ele pagou com moeda pior. E aí está o princípio da vingança. Aliás, há uma afirmação de um sábio que diz: se você, ou antes de iniciar uma jornada no caminho da vingança, a jornada da vingança, cave 2 covas. Uma para você e uma para o outro. A vingança é isso. A vingança nos afasta do princípio da graça. E ao nos afastar do princípio da graça, se mostra como inimiga também da graça. É por isso que aquele potente inimigo, odioso inimigo que vem contra nós, que age contra nós, ele tende a ser inimigo da graça porque provoca em nós exatamente isso, o afastamento da graça de Deus. Davi menciona esse poderoso inimigo e odioso inimigo, e ele menciona mais forte do que eu. Exatamente. Nós nunca esperamos, não é? Mas muitas vezes esse inimigo vem. Produz em nós medo, insegurança, instabilidade, falta de confiança em Deus e na visão de que nós é que podemos resolver o problema que estamos enfrentando e assim usar as armas carnais, as armas da carne, ao invés de nos submetermos ao Senhor. O que Davi ensina aqui é que Deus pode ser este refúgio, este alto retiro, mesmo quando enfrentamos um inimigo mais forte do que nós. O segundo inimigo da graça é o eu empoderado e orgulhoso. O eu empoderado e orgulhoso. É o que Davi diz. Vejam no verso 29. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, o Senhor alumiará as minhas trevas. Há aqui algo estranho nessa oração, à primeira leitura. É porque Davi começa no verso 21 a usar expressões que são aparentemente, no primeiro olhar, absolutamente contrárias ao princípio da graça. Graça é favor imerecido. Pois bem, vejam o que Davi diz aqui a partir do verso 21. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Que pureza é esta? A gente conhece a história de Davi. A gente conhece como ele se afastou do princípio da graça e foi repreendido ali pelo profeta Natã. Continua dizendo, porque guardei os caminhos do Senhor, não me apartei impiamente do meu Deus, pois todos os seus preceitos estavam diante de mim, dos seus estatutos não me desviei. Fui perfeito para com ele, guardei-me da minha iniquidade, por isso me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. E aí Davi expressa algo sobre Deus. Para com o benigno te mostras benigno, para com o perfeito te mostras perfeito, para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras avesso. Eu confesso que no primeiro momento eu fiquei sem entender por que Davi está falando tudo isso. Será que Davi não se conhecia, não sabia aquilo que ele fizera? Meus amados irmãos, eu creio que a explicação desta expressão de Davi aqui está tanto nos versos subsequentes como no gênero que é a poesia. Sabe o que eu creio que Davi está dizendo? Ele está dizendo assim: veja como o princípio da meritocracia é contrário àquilo que Deus fez na minha vida. É como se dissesse, olha, será que foi assim que de fato eu vivi? Não.
Será que é assim que Deus age conosco? Não. Vejam que Davi começa a falar a partir do verso 28. Livrarás o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos, e os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor alumiará as minhas trevas. Davi reconhece que na sua história, na sua biografia, havia trevas. Pois contigo passarei pelo meio de um esquadrão, com meu Deus transporei um muro. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. É como se Davi estivesse dizendo, gente, é nada disso. Isto aqui é visão humana, de que a gente merece o que Deus faz conosco, de que somos poderosos, o eu empoderado. Mas Davi continua dizendo, a palavra do Senhor é fiel, ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza, e Ele, e preste bem atenção nisso no verso 33, é Ele quem torna perfeito o meu caminho. Não sou eu, não sou eu. Faz ele os meus pés como os das gazelas e me põe sobre as minhas alturas. Que coisa linda, irmãos, é quando a gente percebe isso. O que Davi está aqui defendendo, o que Davi está aqui nos ensinando, não é o princípio do mérito, de vivermos por este princípio, não. Porque quando vivemos por este princípio, o que espera diante de nós é tão somente a queda. Trevas, como diz Davi. O Senhor alumiará as minhas trevas. Portanto, o segundo inimigo da graça é o eu empoderado, que se sente poderoso. Eu tenho a força, como eu tenho mencionado, aquele paradigma, né, do He-Man, né, a síndrome do He-Man, que muitas vezes toma conta do nosso coração orgulhoso. O orgulho nos afasta de Deus. Diz alguém, e eu já mencionei aqui uma ocasião, é que foi o orgulho que fez com que os anjos caíssem. Mas é a humildade que faz com que homens, seres humanos, se tornem santos. Só a humildade, só o reconhecimento de que nada podemos, de que precisamos do Senhor, só esta humildade é que pode nos conduzir à vitória em nossas vidas. Só a humildade, a dependência de Deus fazem com que Ele nos livre deste inimigo que somos muitas vezes nós mesmos. Que Ele alumie as nossas trevas com luz, que Ele torne perfeito o nosso caminho, que Ele nos coloque e nos firme sobre as nossas alturas. Eu tenho mencionado aqui uma percepção que recebi sobre a oração do Pai Nosso, que é profunda sobre este tema. Quando Jesus nos ensina a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sim, o inimigo odioso e poderoso é um inimigo da graça, mas muito mais nós mesmos. É por isso que quando oramos, precisamos aprender a orar. Senhor, livra-nos de nós mesmos. Livra-nos de que comecemos a imaginar que nós podemos alguma coisa. Sem ti, nada podemos fazer. O terceiro inimigo que Davi menciona, inimigo da graça, ele menciona aqui, no verso número 44,
também me livraste das contendas do meu povo. Então, o que nós vemos aqui é que Davi menciona, lá em cima o texto começa dizendo, este foi o cântico que Davi escreveu quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos, os inimigos poderosos e odiosos, o eu mesmo empoderado e orgulhoso que se afasta então de Deus e do princípio da graça. Mas Davi agora menciona esta expressão aqui, também me livraste das contendas do meu povo. Meus irmãos, eu fiquei aqui imaginando as guerras de palavras e como elas podem nos afastar do princípio da graça. As contendas, principalmente das palavras, as controvérsias, as discussões, podem tirar a nossa alegria da vivência no princípio da graça. Porque os debates e as guerras normalmente estão firmadas e baseadas na meritocracia, não no princípio da graça. E o que Davi diz é: o Senhor me livrou também das contendas do meu povo, e principalmente das contendas da palavra. Eu acho lindo como Paulo expressa essa relação entre o princípio da graça e a palavra. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29, quando ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. E ele diz mais: e dê graça aos que ouvem. Guerras de palavras, discussões, debates, contendas. Meus amados irmãos, tudo isso não transmite ao outro o princípio da graça. É por isso que essa controvérsia de palavras, essa guerra de palavras, os debates, muitas vezes, de posições ideológicas político-partidárias, como eles nos afastam deste princípio. Como começam a colocar no coração do outro a revolta, a ira, a contenda. Ah, meus amados irmãos, como nós precisamos aprender como a nossa língua, a nossa palavra, ela pode transmitir graça aos que ouvem, ou pode transmitir o mal. Davi enfrentou esses 3 inimigos. E eu queria pensar com você numa expressão muito bonita de Stanley Jones, que pode muito bem ser aplicada aqui. Stanley Jones escreveu num livro chamado Caminho, ele escreve assim: o mal que mais ameaça o cristianismo não é o anticristianismo. O mal que mais ameaça o cristianismo é o subcristianismo. Desses inimigos ferrenhos que Davi aqui menciona, o inimigo potente, poderoso, odioso, e até mesmo a controvérsias de palavras, estão todos eles focados num aspecto, é da vivência do eu, do princípio da graça em nossa vida. Nesta manhã eu pergunto a você: você tem vivido pelo princípio da graça? Você tem se relacionado com os outros pelo princípio da graça? Ou você tem vivido e buscado viver pelo princípio da meritocracia? Eu mereço e o outro merece o que eu vou lhe fazer. Que nós possamos viver pelo princípio da graça a cada dia, porque é ela que nos salvou, é ela que nos alcançou, é ela que nos possibilita andarmos e continuarmos caminhando cada dia mais na presença do Senhor. É ela que faz isso, olha. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei.
é o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto refúgio e retiro, o meu Salvador. Que nós possamos viver assim, que com certeza nós experimentaremos aquilo que Davi pôde aqui mencionar. Ele faz os meus pés como das gazelas e me põe sobre as minhas alturas. Que nós possamos experimentar a vitória sobre estes inimigos. Que a gente possa experimentar o livramento até do nosso eu orgulhoso e muitas vezes distante de Deus. Que Ele nos abençoe.